Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira devocional! E com esse louvor aqui, ó. Vamos começar o dia com esse louvor aqui. Bom dia, mãe! Bom dia, Stephanie! Bom dia, Luísa! Hoje a gente vai falar sobre isso, ó. Se posicionar no mundo espiritual. Com muito louvor. Bom dia, prima. Bom dia, meu bem. Bom dia, Luísa. Vamos dar uns minutinhos aqui pro pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento no mundo espiritual, sobre guerra espiritual. Bora junto aqui. Que Deus tem uma palavra pra gente de orientação, de discernimento, amém? Enquanto isso, vamos prestar atenção na letra desse louvor enquanto o pessoal tá entrando. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Olha só. Nunca vi um justo sem resposta. Te amo, meu bem. Deus abençoe seu dia. Repreenda toda seta e retaliação que guarde você, minha filha, em nome de Jesus. Basta somente Te esperar o que Deus irá fazer. Vamos louvar só um pouquinho enquanto o pessoal tá chegando. 2 minutinhos, amém? Suas mãos é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Bom dia, tia amor. Bom dia, tia Regina. Presta atenção nessa parte, ó. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite e de dia. Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Amém. Deus vai na frente, vai abrindo os caminhos, tirando as correntes, tirando os impedimentos. É só a gente estar aqui buscando ao Senhor que Ele está fazendo a obra. Amém? a gente precisa Entender o que Deus está falando. O pessoal está chegando, só mais um minutinho. quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Bom dia, Camila, minha irmã, Deus te abençoe seu dia hoje, amém? Basta somente esperar. Vamos esperar em Deus, que Deus está fazendo, amém? Bom dia, Gasparina. Quando ele estende Isso, suas a gente mãos, precisa entender, Luísa. é hora de vencer. Amém. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Bora louvar. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Amém, glória a Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Amém. Eu me empolgo com esses louvores, gente. Que eu saio pela casa louvando, adorando e já piso na cabeça do diabo.
E é desse jeito que a gente tem que acordar, amanhecer assim, adorando, louvando, profetizando. Amém? Com muito louvor. A nossa vida deve ser assim, com muito louvor, com muita oração. Amém. Bom dia, Aninha. Bora começar então? Acho que já deu aqui os minutinhos para o pessoal entrar. O Andrezinho fica falando, amor, não canta nas lives não, senão o povo vai embora. Louvor. Amo esse louvor, gente, amo. Vamos começar então? Hoje o Senhor trouxe uma palavra muito forte, muito necessária para a gente se posicionar no mundo espiritual mesmo, para a gente se levantar e guerrear e saber que Deus já venceu todas as coisas e que Ele tem muita coisa para fazer através das nossas vidas, amém? Vamos junto, vamos orar então, vamos começar consagrando o nosso dia. Já pega aí sua Bíblia, sua caneta, papel, pega tudo aí, porque essa palavra de hoje vai nos despertar, amém? Vamos orar então? Bom dia, Giovani! Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor Jesus, vem aqui, Paizinho. Espírito Santo, toma o seu lugar, vem nos preencher, vem nos envolver com a tua glória. Queremos já, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pela nossa negligência, nos perdoa, Pai. Mas vem, Senhor, pela tua misericórdia, vem estar conosco nessa manhã. Vem, Pai, alcançar cada família aqui representada. Tira os impedimentos, repreenda todo impedimento do inimigo, Pai, para que a tua palavra, Pai, possa penetrar em nossos corações e trazer vida e trazer clareza, Pai, no mundo espiritual, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa a minha vida aqui agora através da tua palavra, da palavra do Senhor, para impactar nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai, para te ouvir. Nós queremos mais de ti, menos de nós, Senhor. Em nome de Jesus, vem na frente, Pai, abre as portas e faça a tua obra em nossas vidas nessa manhã. Consagramos, dedicamos nosso dia, nossa família, tudo que nós temos, tudo que nós somos está em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, esteja aqui conosco, governe e reine nesse momento em nossas vidas. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Bora pegar então a Bíblia. Vamos lá agora, vamos começar. A gente vai para 3 lugares hoje da Bíblia. Mas vamos começar agora em Zacarias. Vamos dar uma introdução em Zacarias para a gente entender o que Deus quer falar conosco hoje. Eu particularmente amei essa palavra. Depois de ontem, depois do culto de ontem que a gente teve, Deus dá uma palavra dessa. É incrível mesmo que Ele quer nos levar para esse lugar de se posicionar como guerreiros valentes na presença do Senhor. Amém? Vamos lá para Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, tá? Pequenininho, mas você vai achar aí. Zacarias capítulo 1, a gente vai ler do versículo 18 ao 21. Amém? O Senhor me deu hoje pela manhã, essa direção dessas 3 histórias na Bíblia que a gente vai juntar aqui, o Espírito Santo vai juntar e vai trazer um discernimento pra gente, amém? Então a gente tá agora em Zacarias capítulo 1, versículo 18 ao 21. Isso, Aninha. Vamos junto então? Diz assim a palavra de Deus. Que o Senhor traga visão espiritual pra gente entender essa palavra. Diz assim: aqui o profeta está falando das visões que Deus entregou para ele, amém? Então isso aqui é uma visão que um profeta teve, o profeta Zacarias.
E essas visões de Zacarias é apocalíptica, né? É dos fins dos tempos mesmo, é dos últimos dias. Então o livro de Zacarias é um livro muito incrível, porque é do Velho Testamento que trata lá da frente. Então é algo incrível da gente ler para entender. E diz assim: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Cadê isso? Versículo 20. O Senhor me mostrou também 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para amedrontar, derrubar o chifre das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Amém? Conseguiram pegar isso aqui? Eu vou trazer aqui no entendimento para a gente entrar bem profundo do que o Senhor quer falar hoje. Bom dia, Eliane. Bom dia, amiga. Aqui, Zacarias está falando que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu 4 chifres. E o que é chifre na Bíblia? Quando você lê essa palavra chifre na Bíblia, geralmente é mencionada com sonhos ou visões de profetas. Chifre significa algum poder, alguma autoridade. E aqui no caso, Zacarias viu 4 chifres, 4 poderes, autoridades malignas do inimigo. E por que 4? Porque 4 sempre significa nação, os 4 cantos da terra. Então o inimigo está espalhado pelos 4 cantos da terra, todo lugar tem artimanha do inimigo. E aqui ele está falando que viu 4 chifres. Então, são poderes malignos que ele viu. E aqui ele está falando, aí ele perguntou para o anjo: o que é isso? O que significa 4 chifres? E o anjo explicou para ele: esses são os chifres que estão dispersando Judá, Israel e Jerusalém. Judá, Israel e Jerusalém somos nós, somos o povo de Deus. Somos povos escolhidos. E aqui ele está falando que nessa visão ele viu que os chifres, as autoridades, os poderes malignos estavam vindo para dispersar, para trazer desunião, para trazer mesmo enfraquecimento entre o povo de Deus. E essa é a maior artimanha do inimigo. E aqui Zacarias teve essa visão com esse chifre e ele perguntou o que era, e o anjo explicou: isso daí são os poderes malignos que vieram para desunir o povo de Deus, para deixar o povo de Deus enfraquecido, para atacar o povo de Deus. E aqui o Zacarias também teve outra visão logo em seguida. Enquanto ele viu os 4 chifres, esses poderes malignos, ele também, o Senhor, está falando no versículo 20, o Senhor, Deus, né, o próprio Deus me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que esses ferreiros vêm fazer aqui? E o que são esses 4 ferreiros? Esses 4 ferreiros representam os obreiros do Senhor, representam os discípulos de Jesus, representam aqueles que vieram para lutar contra as artimanhas do inimigo. E aqui ele falou, esses 4 ferreiros, ele está dizendo, sabe aqueles chifres que você viu? Aqueles chifres vieram para deixar as pessoas de cabeça baixa. Ele está falando aqui, ó, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. O inimigo, ele quer mesmo fazer isso, te deixar de cabeça baixa, te deixar afastado, te deixar desanimado, te deixar mesmo com esse sentimento de inferioridade. Então o inimigo veio com essa artimanha, com essa intenção. E ele fala aqui, a intenção do inimigo é que o povo de Judá fique todos de cabeça baixa, que ninguém tenha poder para levantar a cabeça. Essa é a artimanha do inimigo. Então a gente precisa entender
que o inimigo vem mesmo, existe diabo, existe demônios, a gente precisa se atentar para isso. Mas também nós precisamos ter certeza que existe um Deus poderoso e Ele vai usar eu e você, os obreiros do Senhor, os discípulos do Senhor, com essa visão espiritual. Aqui ele está falando o quê? Eles vieram para deixar o povo de Deus de cabeça baixa, mas em seguida Deus revelou para ele que se levantariam os ferreiros. Quem são os ferreiros? Os ferreiros somos nós, somos os obreiros que vieram, como diz aqui no versículo 20. Mas estes ferreiros vieram para amedrontar, derrubar o chifre das nações que se levantaram, o seu poder contra a terra de Judá. Então, quando o inimigo pensa que ele está vindo contra nós para nos fazer baixar a cabeça, para nos amedrontar, para tentar nos derrubar, não, nós somos aqueles que o Senhor levantou para a gente fazer com que eles fiquem com medo de nós, para que o inimigo olhe para nós e que ele que se sinta amedrontado e não nós, que somos os obreiros do Senhor, que somos aquele que sabemos que Deus é mais. Isso, a Viviane chegou aí já colocando o bracinho aí de força, é isso. É se posicionar, a gente tem que se posicionar no mundo espiritual. A gente não vai ser esmagado pelo inimigo, não. O inimigo veio aqui para colocar isso, a gente de cabeça baixa. E a gente precisa o quê? Olhar para o alto. Nosso socorro vem do Senhor, é para o alto que a gente deve olhar. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Olha só o que diz aqui. Vamos ver uma história incrível. Pode levantar, mas tem que cair. Isso, Eliane, é isso. Vamos ver uma história que me chamou muita atenção. 2 Reis, agora, Aninha, se você puder pôr aí. 2 Reis, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 15 ao 23. Aqui Deus vai revelar pra gente estratégias pra gente lutar contra o inimigo de forma extraordinária. Quando a gente pensa que vai precisar usar força, que vai precisar gritar, que vai precisar se desgastar com o inimigo, não. Deus tem estratégia pra gente. Olha só que história maluca essa que aconteceu com o profeta Eliseu. Olha só. Aqui estamos no capítulo 6. Isso, Aninha, 2 Reis. Olha só que incrível. Eu vou só contextualizar para que a gente entenda. Aqui tinha um rei da Síria que estava em guerra contra quem? Contra o povo de Israel. O inimigo só veio para atacar o povo de Deus. Isso é um fato, que a gente não pode andar disperso, a gente não pode baixar a guarda, a gente não pode dormir, a gente não pode vacilar, porque o inimigo não cansa de tentar contra nós. E aqui o povo da Síria estava tentando fazer uma guerra contra o povo de Israel. E esses reis da Síria, toda vez que mandava o exército contra Israel, o exército de Israel já estava preparado. Por quê? Porque Deus sempre revelava para Eliseu as artimanhas do inimigo. E Eliseu é um homem de Deus, um profeta do Senhor. E então o que o rei da Síria falou? Não, eu vou ter então que matar esse homem. Vamos então, ele não queria mais nem guerrear contra Israel, ele queria atacar um homem de Deus. Ele falou, então bora resolver nosso problema. Vamos lá matar Eliseu. Deixa eu te falar, meus irmãos, a gente precisa entender que nós somos mesmo vistos pelo inimigo. Do mesmo jeito que nós somos vistos, guardados pelo Senhor, o inimigo não tira os olhos de nós. E a gente precisa ter esse entendimento. Não ter medo, mas estar sempre posicionado. Não sair correndo, mas estar sempre ali, revestido pelo sangue de Jesus, com a armadura de Deus. E aqui esse rei da Síria ficou furioso com o homem de Deus, que foi Eliseu. E ele falou, bora montar um exército e ir atrás de Eliseu agora, eu quero matar esse homem.
E o inimigo muitas das vezes é assim, ele é furioso contra a sua vida. Ele é furioso contra mim, contra você, que tá aí querendo proteger sua família, proteger seus filhos, proteger sua casa. O inimigo é furioso, mas só que Deus sempre tem uma estratégia para nós. Deus sempre vai na frente, abrindo caminho, derrubando o inimigo. E olha só aqui o que aconteceu com Eliseu. No versículo 15 diz assim, Eliseu tinha um servo, Eliseu tinha ali alguém que trabalhava com ele, né? Um discípulo. E esse menino, esse jovem, falou para Eliseu, Eliseu, e agora estão vindo matar você e vão matar eu também. E aqui o servo do Eliseu, o servo do profeta, o secretário, o discípulo do profeta, ficou louco, falou, Eliseu, estão vindo nos matar, o inimigo nos achou, eles vão vir aqui nos matar. E olha só o que aconteceu. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que as tropas, o exército de cavalos e carros de guerra, haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, meu senhor, o que vamos fazer? Olha só que incrível. Olha só como esse servo de Eliseu parece muitas das vezes comigo e com você. Aqui ele nem dormiu porque sabia que estava sendo ameaçado. E ele já acordou logo cedo. E quando ele saiu, ele viu um exército do inimigo vindo contra ele. Uma tropa, olha só, o rei da Síria mandou um exército, uma tropa de carro e de cavalo para matar um homem de Deus. Para matar um homem. E a gente precisa entender, sim, pode vir um exército do inimigo, pode vir um exército de Satanás, porque Deus é conosco. E aqui esse servo de Eliseu ficou doido. Eliseu, e agora o que a gente vai fazer? Sabe aquelas coisas do Chapolin Colorado? E agora? Né? O que vamos fazer? E olha só o que Eliseu respondeu. Então ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a certeza que nós devemos ter. Ei, eu estou falando agora para você o que a palavra está dizendo. Não tenha medo. É muito maior, é muito mais forte aqueles que estão conosco, que é o Senhor e os anjos dele. É muito maior do que aquele que está vindo contra o inimigo, vindo com o inimigo contra mim. E Eliseu, um homem de Deus, tinha essa convicção. E ele respondeu só isso, não tenha medo. Porque são mais o que estão conosco do que o que estão com eles. O Senhor é maior o que está conosco do que o que está no mundo. A gente precisa ter essa convicção. A tia amor, eu sou a prova viva de tudo isso. Tá vendo? Olha aí, nós somos assim, a nossa vida é uma vida de guerra. A nossa vida é uma vida de constante luta, de constante guerra. Mas só que a gente precisa ter essa convicção que o homem de Deus aqui está ensinando pra gente. A gente precisa declarar, porque quem está do nosso lado vai falar, Samara, e agora? Samara, e agora? Estão ameaçando de morte, estão querendo vir para te matar. Essa enfermidade está vindo para te matar. Esse problema está vindo para te matar. Essa crise financeira está vindo para te matar. Essa pandemia, esse coronavírus está vindo para te matar. Mas hoje o Senhor trouxe uma palavra para nós, que a gente use essa palavra. Maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Essa deve ser a realidade da nossa vida espiritual. Sim, o inimigo vai fazer sempre uma cilada. Ele está sempre enviando exércitos malignos contra nós. Mas nós não temos medo. Ele que deve ter medo de um cristão que se põe de pé. E aqui Eliseu falou isso para ele. Ei, não tenha medo. Muito maior é o que está conosco. Maior é Deus. A gente precisa ter
esse entendimento que maior é Deus, o suficiente é Deus, que Deus envia anjos para segurar a nossa mão para que a gente não tropece em pedrinhas. Essa deve ser a convicção. O diabo vai vir para te deixar de cabeça baixa. O diabo vai vir para te deixar aprisionado com medo. O diabo vai vir. Tenha certeza disso. Mas só que nós devemos ter essa convicção. Maior é Deus. Maior é Deus do que essa depressão. Maior é Deus do que esse problema conjugal. Maior é Deus do que esse problema financeiro. Maior é Deus do que esse coronavírus do inferno. Maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. E aqui Eliseu disse isso, declarou isso. E assim Eliseu continuou falando, no versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Olha só que incrível. Eliseu viu que o seu servo estava com medo. Eliseu viu que o seu servo não estava ali sem entender muita coisa. E Eliseu falou que Deus, mostra para esse abençoado aí, Deus. Abre os olhos desse abençoado para ele entender o mundo espiritual. E hoje eu peço para Deus agora, abrir os nossos olhos espirituais, abrir o meu olho, o seu olho, para que a gente possa ver que Deus é maior. Aqui Eliseu falou, Deus, abre os olhos desse menino aí que está com medo, para que ele possa ver. Será que você pode pedir hoje isso para Deus? Deus, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver que o Senhor é comigo, para que eu possa ver os anjos guerreando ao meu favor. E Eliseu falou isso, Deus, mostra para esse rapaz aí. E o Senhor, e olha só o que Deus fez. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte, eles estavam no monte. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus do céu! Eu queria ter olhos para ver isso aqui agora. Tia, eu já vivi situações como essa e Deus me deu vitória. Amém, amém. Olha só que incrível. Eliseu falou, Deus, mostra aqui para esse rapaz, para ele parar de ter medo. E Deus simplesmente abriu os olhos do moço, do servo de Eliseu. E sabe o que ele viu? Você viu aí na sua Bíblia, versículo 17? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha essa convicção. Existe agora um exército de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Ao meu redor, aqui na minha casa agora, se nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais, tem um exército aqui ao meu redor de carros de fogo, de anjos do Senhor, para transmitir essa palavra agora para mim e para você. Que nós tenhamos essa visão, essa convicção, que tem anjos lutando ao nosso redor. Tem anjos ao redor de você, Ana Lúcia. Enquanto você ora pelos seus filhos, tem anjos aí ao seu redor. Te amou, tem anjos ao seu redor. Tem aqui um exército de cavalos e carros de fogo ao seu redor, Eliane. Ao seu redor, Regina. Tem anjos, tem cavalos de fogo que Deus envia para estar ao redor daqueles que nele crê, daqueles que nele confia. Você acha que o inimigo é louco de tocar no fio de cabelo daqueles que estão ali revestidos pelo sangue de Jesus? Isso é muito forte, a gente precisa saber disso. A gente precisa ter essa convicção que tem aqui, Giovani, uma carruagem de fogo, cavalos e carruagem de fogo ao redor do Henrique, e que o inimigo não vai tocar na vida desse jovem mais. Porque o Senhor cuida de nós, porque Deus é maior, porque Deus cuida de nós, porque o Senhor Deus é o Senhor Rei dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Ele é o Senhor valente nas batalhas. Ele é o Senhor que tem um exército sempre disposto para guerrear por nós. Isso, tia amor, nunca se esqueça disso, que tem anjos guerreando por você. Que a gente possa ver aqui como esse menino viu. Carros de fogo ao redor do profeta. Isso é incrível, gente. Isso é incrível, isso é real. Não vai te tocar, tia amor. Não vai tocar em nenhum dos teus filhos, dos teus netos, porque você está buscando. Porque você está se posicionando no mundo espiritual. Então, se você pudesse ver ou sentir, tem anjos de fogo aí ao seu redor, guardando a sua casa, seus filhos, sua família. A gente precisa ter esse entendimento que isso é real. Isso não é um filme de ficção científica. Isso daqui não é uma fábula. Isso é real. Enquanto a gente está andando, tem anjos guerreando. Enquanto a gente está louvando, lembra que a gente entrou louvando? Com muito louvor, com muito louvor. Enquanto você louva aí dentro da sua casa, os anjos estão guerreando, tirando os demônios, abrindo as portas, tirando as correntes. É com louvor, é com oração, é com posicionamento. Eliseu se posicionou aqui, ele não teve medo, mas ele se posicionou. Coloque um louvor aí alto na sua casa, ore. Porque quando você busca, quando você faz a sua parte, o mundo espiritual está se mexendo ao seu favor. E aqui ele continuou dizendo no versículo 18. E quando os sírios, quando o inimigo desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, olha só. Aí o inimigo veio, o inimigo estava chegando mais perto, o inimigo estava vindo. Aí o que aconteceu? Eliseu orou. E olha só o que aconteceu. Cadê? Eu já me perdi aqui. Versículo 17. Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele. Para que veja. Sim, a gente já foi nessa parte. Aí no versículo 18, versículo 18. Vamos ler aqui as mensagens. Minha mãe, tira mesmo todo o mal em nome de Jesus. Viviane, eu orei muito para Deus tirar o demônio da minha casa e o próprio demônio foi embora com as suas próprias pernas. E o que seguiu foi paz e sabedoria. Ô, glória! É isso, Viviane, é se posicionar dentro da tua casa, você é autoridade na tua casa. Olha só o que a Viviane colocou aqui, que ela orou para que os demônios saíssem. E se você se posicionar, se você declarar que repreender em nome de Jesus, o demônio vai sair. Seja onde for, se o demônio estiver em qualquer coisa, o demônio vai sair. Nós não devemos ter medo, ter uma vida onde os inimigos vão fazer a gente baixar a cabeça. Não! O demônio tem que sair. Amém? E aqui disse aqui a palavra do Senhor. Versículo 18. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse. Olha só o que Eliseu disse. Peço-te que firas essa gente com cegueira. Olha só a estratégia de Eliseu. Aqui era exército mesmo de homens, físico. Não é só espiritual. Ali estava vindo um exército de homens armados contra um homem, contra Eliseu. E Eliseu não ia poder guerrear contra aquele monte de exército. E rapidamente Eliseu orou e Deus derramou na mente de Eliseu uma estratégia. E Eliseu falou, Senhor, então coloca esse povo aí tudo cego. Coloca esses inimigos, esse exército aí tudo cego, põe cegueira neles. Por quê? Porque Eliseu não ia guerrear com o braço, que ele ia perder. Eliseu não ia enfrentar de corpo aberto, porque ele ia perder, eram muitos. E por isso que nós devemos ter essa convicção de orar, de pedir discernimento, estratégia espiritual. Aqui Eliseu orou e automaticamente Deus deu uma estratégia rápida para Eliseu orar. E Eliseu falou, Senhor, coloca esse inimigo aqui, esse exército cego. Coloca eles tudo cego aqui na minha frente. E ele os feriu de cegueira e Deus deixou eles tudo cego, conforme a oração de Eliseu. Então Eliseu lhes disse,
Deus colocou o povo cego, gente. Aí o que aconteceu? Eliseu teve uma estratégia do Espírito e Eliseu foi até o povo que estava tudo cego, não reconheceu Eliseu. E Eliseu falou: não é este o caminho nem a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. O homem que eles estavam procurando era Eliseu mesmo, era ele mesmo. Mas ele envolvido com a glória de Deus, protegido, blindado com a glória de Deus. Deus deu uma estratégia e ele está fazendo tudo isso aqui. E Eliseu os guiou até a cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse... Aí, quando eles chegaram de Samaria, quando eles saíram, né? Eliseu conseguiu levar eles para um cantinho. Disse: Senhor, agora abre os olhos deste homem para que eles vejam. Aí Eliseu falou: Senhor, pode tirar a cegueira, pode deixar eles ver agora. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu isso, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Aí o rei da Síria viu que eles estavam tudo já acuado no canto lá que Eliseu levou. E o rei falou: Eliseu, e agora, podemos matar esse povo? A gente pode matar o inimigo? E Eliseu respondeu: não os mate. Você mataria aquele que fizesse prisioneiro com sua espada e seu arco? Eliseu está falando: ei, a gente fez eles prisioneiros, eles estão tudo armados aqui com espada e com arco, eles estão aprisionados aqui. Você quer matar eles para quê? Eles já estão aqui, já estão aqui debaixo da estratégia de Deus. Não precisa matar, não. E aqui ele falou: ordena que lhes dê pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu lugar. Então o rei de Israel ofereceu-lhe um grande banquete e comeram e beberam. Eles os despediu e eles voltaram lá para a terra deles, para a Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Fala se isso não é loucura. Você entendeu? Olha só que loucura. Eliseu viu que ele não podia lutar contra o exército inimigo. Não tinha como lutar como homem, né? O povo, o exército veio tudo armado, com espada e com flechas, com arco. Mas só que Eliseu orou. Eliseu pediu estratégia de Deus. E Deus deu uma estratégia para Eliseu. E Eliseu, um homem, conseguiu deixar aprisionado um exército armado. Olha só, quando a gente ora, Deus dá estratégia. A gente não vai precisar derramar sangue, a gente não vai precisar lutar, a gente não vai precisar gritar. Porque Deus vai dar estratégia para você lidar com essa situação. Ore, ore. Aqui o rei falou, quando viu o exército tudo já acuado, o rei falou: Eliseu, a gente pode matar eles? E Eliseu falou: não, moço, pra que tu vai matar? Olha só o que Deus já fez, Deus já venceu essa guerra por nós. Vamos fazer diferente, vamos preparar um banquete para os nossos inimigos. Lembra lá de Salmos? Preparas uma mesa diante dos nossos inimigos. E aqui Eliseu, como estratégia de Deus, sabendo que se ele fosse lá brigar, se Eliseu fosse xingar, se Eliseu fosse lutar, Eliseu ia perder essa guerra. Eliseu talvez estaria morto, porque as nossas armas, as nossas lutas são espirituais. As nossas armas são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, é contra demônios. Então imagina se a gente fosse pegar cada pessoa, cada exército, cada gente que viesse contra nós e a gente fosse querer matar. Não, nós somos pessoas que andamos no Espírito e nós precisamos orar para Deus trazer estratégia de como lidar com a situação. A gente precisa... Isso, olha que minha mãe colocou. Deus faz a gente não precisar colocar as nossas mãos. Isso, mãe, que lindo, mãe. É isso. Você não vai precisar sujar suas mãos colocando as suas mãos no inimigo. Não, você não vai precisar encher de porrada aquela pessoa que está te enfrentando.
Você não vai precisar gritar, você não vai precisar fazer nada disso. Você precisa orar. Você precisa entender que Deus é maior do que aquele que está contra você. E pedir estratégia. Aqui Deus deu essa estratégia para Eliseu. De repente Deus vai te dar outra estratégia. Porque Deus é assim. Ele age de forma sábia. E nós precisamos ter essa sabedoria. Quantas aí mulheres, né? Quantos homens que a gente vê que quer logo pegar arma e sair matando todo mundo. Imagina se a gente fosse assim, irmãos. Alguém no trânsito, né? Quantas histórias a gente já viu no trânsito que o pessoal discute e o outro já pega uma arma e já mata o outro sem explicação. Isso, Jane, o Senhor guerreia por nós. Nós precisamos buscar estratégias espirituais. De repente você está aí tentando, vai enfrentar algo sério. Você está aí numa guerra, numa guerra contra o inimigo. Ei, não coloque as suas mãos. Não perca essa batalha com atitudes tolas. Não perca essa guerra com atitudes tolas. Presta atenção, Deus está te dando agora uma revelação do alto. Peça estratégia espiritual. Não queira enfrentar de qualquer jeito. Não queira enfrentar de qualquer jeito que você vai perder. Não queira matar a pessoa. Busque estratégia em Deus. Olha só que lindo, Eliseu buscou uma estratégia. E Deus falou o que para ele? Eliseu, a vitória já está garantida, meu filho. Prepara aí um banquete, ganha esses inimigos para você, porque eles nunca mais vão vir querer te enfrentar. E foi o que aconteceu, olha que louco. Um exército armado veio para matar Eliseu. Eliseu simplesmente orou, pediu estratégia, Deus deu estratégia, deixou o povo cego, depois voltou visão para o povo. E Eliseu preparou um banquete contra os inimigos. Isso, mãe, não perca a sua razão. Minha mãe tá cheia do espírito aí, ó. Ei, Danirene! Chegou, Danirene. Danila, que saudade, Danila. Eu amo você e sua família, suas filhas, o Rogério, o pai de todos, né? Coraçãozinho pra você. Amém? Você pegou essa estratégia? A gente precisa ter sabedoria. A gente precisa lutar com as armas que Deus está nos dando. E qual é a nossa arma? É oração, é jejum, é louvor, é buscar estratégia com Deus. A gente tem que parar de ser burro e perder pro inimigo. Amém? Aí eu queria só fechar agora, vamos fechar. Eu queria fechar com essa outra história que tá lá em Atos. Bora lá? O café já esfriou. Amém? Vocês estão aí comigo? Estão entendendo essa palavra poderosa? Agora a gente vai lá para Atos, capítulo 19, para a gente entender uma coisa muito importante, que diz assim, Atos 19, a gente vai ler do versículo 11 ao 14 só. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, Aninha, vou até fixar esse seu comentário, que é exatamente isso. Amém? Que diz assim, olha só que interessante. Aqui é Atos, capítulo 19. O livro de Atos é um livro incrível. Isso, Atos 19. É incrível porque são atos, são atitudes, são ações que o Espírito Santo nos ensina através desse livro todo, o livro de Atos. Leiam porque é incrível. Mas olha só o que aconteceu, que interessante. Os filhos de Seba. Olha só, grava essa história. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram, olha só, alguns judeus tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas que estavam possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega.
Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Olha só que interessante isso daqui. Aqui, o povo estava vendo aqui nesse lugar, Paulo com o poder de Deus, Paulo homem de Deus. Paulo chegava, mandava expulsar demônios, os demônios saíam, mandava as pessoas ser curadas e os enfermos eram curados, as enfermidades fugiam de Paulo. Olha só que palavra que o Senhor deixou aqui na Bíblia, no versículo 12, falando que as enfermidades fugiam de Paulo. E onde Paulo chegava, repreendia os demônios saíam. Por quê? Porque Paulo era um homem de Deus, como Eliseu. Paulo estava ali na brecha, Paulo estava buscando, Paulo estava ali, mesmo juntinho com Deus. Aí o povo juntou 7 filhos desse cara, desse Seva, e esse Seva era um sumo sacerdote, era um religioso. E esses filhos desse homem olharam para Paulo e falaram: uai, se Paulo pode fazer, eu também posso. E esses meninos viram ali um demoniado, viram uma pessoa que estava possessa de demônios, e eles foram lá e falou que sai esses demônios pelo, como é que eles usou aqui, ó? Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Olha só, pega isso aqui. Eu e você precisamos ter esse Jesus, ter essa intimidade com Jesus que Paulo tinha. Aqui esses meninos tentaram repreender demônio, mas eles não tinham comunhão com Jesus. Eles falaram para os demônios o quê? Ei, sai demônio, pelo poder de Jesus que Paulo prega. Sabe aquele Jesus que Paulo fala? Sai demônio, porque Paulo prega aquele Jesus, sai. Não vai sair. O que o demônio respondeu para aqueles meninos? Olha só o que o demônio respondeu. O demônio falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem vocês são? Olha só, uau, você consegue dar um uau aí? O mundo espiritual não é brincadeira. Aqui esses meninos acharam bonito Paulo expulsar demônio, mas só que esses meninos só queriam o poder de expulsar demônio, não queriam Jesus. Não queriam intimidade com Jesus, não conheciam, não tinham comunhão com Jesus, mas eles queriam expulsar demônio, eles queriam ter esse poder, mas o que os demônios falaram para ele? Os demônios falaram: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Nós precisamos ser reconhecidos no céu e precisamos ser reconhecidos no inferno. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Os demônios têm que olhar para nós e falar: eu conheço a Samara, ela busca. Eu conheço a Samara, eu vou cair fora, porque a Samara é uma mulher de oração. E quando a gente está ali na posição, quando a gente conhece quem é Jesus, quando a gente tem convicção que Deus é maior, quando a gente busca com oração ali, Eliseu orou, Eliseu pediu visão espiritual, Eliseu estava ali conectado com Deus, Eliseu não era qualquer um não, Eliseu era respeitado no mundo espiritual e nós devemos sim ser respeitado, ser reconhecido. Os demônios, quando a gente leu lá em Zacarias, o primeiro livro que a gente leu hoje, o que está escrito? Que os ferreiros, que os obreiros, nós, obreiros, que devemos pôr os demônios amedrontados. Os demônios devem ter medo e respeito sobre nossas vidas, sim, porque carregamos o sangue de Jesus, carregamos o nome de Jesus, temos uma intimidade, sabemos quem é Deus, sabemos o nosso posicionamento. Se você não sabe o seu lugar no mundo espiritual, você acha que o diabo vai te respeitar? Se você não se posiciona, não busca,
busca, não ora, se você não tem comunhão com Deus, se você não sabe quem é Jesus, você pensa que o diabo vai te respeitar? Você vai passar vergonha. Porque como disse aqui, os demônios falou para eles, eu conheço Jesus muito bem, eu conheço Paulo, mas e você? Quem é no mundo espiritual? Quem é você? Você é aquele que tá com, sabe? Quem é você? O diabo tá perguntando para eles. O diabo olhou e falou, tá de brincadeira, né? Você tá querendo vir contra mim? Então, meus irmãos, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter um caráter digno. A gente precisa ter um nome limpo no mundo espiritual. Por quê? Porque quando a gente tiver essa convicção, os demônios vão bater em retirada. As enfermidades vão fugir de nós. Porque o inimigo vai vir contra nós. Mas nós devemos ser reconhecidos no céu e na terra e no inferno. Tia Regina, quando temos intimidade com o Senhor, o inferno nos teme. Isso! O inferno estremece quando vê um crente de joelho orando. Os demônios ficam loucos quando vê isso aqui agora que está acontecendo. Quando você louva, coloca um louvor. Quando você clama a presença de Deus na tua casa. Quando você ora pelos seus filhos, os demônios saem pela janela, saem por onde tiver, eles caem fora. Vistam-se com toda a armadura de Deus para vocês ficarem revestidos contra as armadilhas do diabo. Isso, mãe, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Mas só que para a gente buscar essa armadura de Deus, a gente tem que entrar no mundo espiritual. A gente tem que buscar esse revestimento em Deus. A armadura de quem? A armadura de Deus. Para Deus colocar a armadura dele em mim, eu tenho que ir lá buscar essas armaduras em Deus, no mundo espiritual em Deus. Eu não vou pegar essa armadura aí numa loja, eu não vou no shopping buscar uma armadura de Deus. Eu vou me revestir com a armadura de Deus nos lugares espirituais, em oração, orando, entrando nesse lugar de guerra espiritual, que eu vou falar, Senhor, me reveste agora com a tua armadura. Pai, coloca o capacete, a couraça, o escudo, a espada, as sandálias. Me reveste com o sangue de Jesus. Amém? Conseguiu pegar isso? Efésios 6, isso, mãe. Vou deixar aqui esse Efésios 6 para depois vocês lerem. Vamos buscar em Deus as armaduras. Não é em qualquer lugar. Amém? Eu separei aqui também 2 versículos para a gente fechar. Que lá em Mateus capítulo 10, versículo 8 diz assim. É uma ordem de Jesus que deixou para nós discípulos. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, preguem a palavra que está próximo o reino dos céus. Essa é a nossa missão dos obreiros, dos ferreiros. Lembra dos ferreiros lá de Zacarias? Essa é a missão que Jesus colocou em nossas mãos. Nós temos essa autoridade, nós temos esse crachá. Jesus nos autorizou, Jesus nos deu essa autoridade, Jesus nos enviou para isso. Olha só o que Jesus ordena para nós. Curem os enfermos, ressuscitem vocês os mortos, purifiquem vocês os leprosos, expulsem vocês os demônios. Jesus subiu e deixou o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, o que ele fez? Curou enfermo, purificou leprosos, expulsou demônio, pregou a palavra. Aí ele está falando, agora é com vocês. Agora eu deixei o Espírito Santo aí dentro de vocês. Vocês têm essa autoridade, essa autorização, porque o Espírito Santo está em vocês. Então vocês, eu e você, vai lá e cura os enfermos. Vai lá e você expulsa os demônios da tua casa. Você purifica os leprosos. Você prega a palavra. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus, Jesus, deu essa missão para mim e para você. Não queira terceirizar isso mais, porque isso está nas nossas mãos, foi concedido a nós. No mundo espiritual, isso já é autorizado.
Então a gente precisa se posicionar e saber que a ordem foi dada. Você, Aninha, expulsa os demônios. Você, Regina, cura os enfermos. Você, Tia Amor, ressuscita os mortos. Você, Viviane, purifica os leprosos. Você, Priscila, prega a palavra. Essa é uma ordem para mim e para você, meus irmãos. A gente precisa despertar para a nossa missão, cumprir a nossa missão. E não deixar que o inimigo nos derrube, não deixar que o inimigo nos coloque para olhar para baixo. Não! Essa missão está em nossas mãos. E no versículo 24 eu vou fechar com essa frase. Versículo 24, Jesus falou só isso aqui, ó. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Essa frase gritou dentro de mim hoje de manhã. Quando eu li esse versículo, eu falei, uhul! Você pode escrever aí, escreve para mim fixar essa frase. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem é? Você está seguindo quem? Quem é o seu mestre? Basta que eu e você sejamos iguais, sejamos como o nosso mestre. Não sei você, mas o meu mestre é Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu aprendo com Jesus. A minha vida é dele. A minha vida é seguir os passos de Jesus. E aqui Jesus deixou essa frase. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Seja como Jesus. Bora, expulsa demônio, cura enfermo, prega a palavra. Seja reconhecido no céu e no inferno. Jesus é reconhecido no céu, no inferno e na terra. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Amém? Sejamos como Jesus. Isso, Aninha. Sejamos como nosso mestre. Sejamos reconhecidos através do nosso mestre. Sejamos reconhecidos, que o diabo veja e fala, bicho, esse daí, ó. Esse daí é discípulo de Jesus. É igualzinho a ele, vamos cair fora. Conseguiram pegar isso? Conseguiram pegar? É preciso ser discípulo de Jesus, ser obreiro de Deus e ser guiado pelo Espírito, para ser reconhecido no céu, na terra e no inferno. Amém? Fechamos isso hoje? Fechamos a nossa devocional? E lembre-se bem, nós não lutamos pela vitória. Nós lutamos em vitória. A gente luta sabendo que a gente já venceu, porque Jesus já venceu essa guerra. Então nós não lutamos pela vitória. Nós lutamos em vitória. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje eu não tenho nem livro para indicar, porque é o maior livro que nos ensina sobre posicionamento espiritual, sobre guerra espiritual, sobre estratégia de guerra. O melhor livro tá aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é o livro que eu vou indicar para vocês, para lutar contra as armas do inimigo, para se posicionar. É esse livro aqui hoje. A Viviane colocou a vitória garantida. Lindo, obrigada. Tenha uma boa sexta. Bom final de semana, prima. A vitória é nossa. Glória a Deus. Amém, amém. Val, bem-vinda, Val. Sempre seja bem-vinda. Amém? Grava isso, gente. Eu vou anotar essa frase de Jesus. É uma frase de Jesus. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Nem maior e nem desvalorizado. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Eu vou postar agora lá no meu Instagram. Se você puder, escreva essa frase no seu Instagram. Eu te amo. Obrigada, Samara. Não nos deixe, por favor. Ô, tia, deixa nunca.
Enquanto Jesus estiver mandando, liberando palavra aqui, eu tô juntinho, estamos aprendendo junto. Essa palavra hoje de manhã, quando eu li, eu fiquei ali na cama. Ai, meu Deus, que palavra incrível! Então, meus irmãos, compartilhe essa frase, escreva essa frase, publique, compartilhe isso, que isso seja uma verdade em nós todo dia. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Quem é o seu mestre? Quem for o seu mestre, o discípulo segue os passos do mestre. Que o nosso mestre seja Jesus. Porque aí a gente vai ser igual, vai ser reconhecido, vai ser, ter essa autoridade que foi dada. Amém? Vamos fechar, vamos orar. Ei, eu preciso só deixar amanhã, gente. Amanhã a gente tem mesa de família. Eu e a Deia vamos estar lá juntinho. Mesa de família, um testemunho também forte de uma irmã que enfrentou essas lutas, essa guerra contra o inimigo e venceu e está vencendo. A Paulinha é uma mulher de Deus, que tem sido instrumento de Deus na nossa igreja, veio mesmo para somar ela e o Irã. Amém? Então amanhã, 5 da tarde aqui no meu Instagram, o Mesa de Família, para quem não conhece, é um projeto de Deus, onde a gente faz ali testemunhos, traz testemunhos reais. A Bíblia não é um livro de testemunho, e não parou na Bíblia os testemunhos, os milagres, as obras do Senhor. Então, no Mesa de Família, o Senhor escolhe sempre alguém para estar testemunhando. E o testemunho serve para quê? Para glorificar o nome de Deus e para edificar nossas vidas, fortalecendo a nossa fé. Amém? Então, amanhã, 17 horas aqui. Aniversário esse fim de semana. Ah, é! Gente, domingo é aniversário da minha irmã Camila. Sim, aniversário da minha irmã, que eu amo muito. Essa aqui, ó, do Empório Alves, a minha irmã Camila, que eu amo muito, que eu oro mesmo, que eu tenho certeza da vitória dela, da família dela. Então, orem pela minha irmã domingo, Camila, é o aniversário dela. Vai fazer quantos anos mesmo? Eu acho que eu já até esqueci, até a minha idade eu já esqueci, gente. Mas orem por ela, gente, domingo é aniversário dela. Vamos orar para encerrar, não sai sem orar não. Vamos orar, amém? Vou até aumentar, que esse louvor também é lindo. Gente, com muito louvor, é com louvor e com oração que a gente vai vencer. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra gloriosa. Obrigada, Deus, por essa palavra que nos reposicionou, que nos colocou de volta no lugar que o Senhor escolheu para nós, que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, que o inimigo tem que bater em retirada. Nós não vamos temer ao inimigo, porque primeiro nós tememos o nome de Jesus, o nome de Deus Todo-Poderoso, e porque somos discípulos de Jesus, o Senhor Jesus nos ordenou, nos autorizou a fazer esse ID, a expulsar demônios, a curar enfermos, a pregar a palavra. Oh Deus, nós vamos cumprir essa missão para a glória de Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, porque a vitória já foi conquistada. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o diabo tem que bater em retirada. O povo de Deus tem que andar de cabeça erguida. Em nome de Jesus, Pai, repreenda os demônios, repreenda as enfermidades, repreenda toda a fúria, toda a seta, toda a retaliação do inimigo contra o povo de Deus, contra essas mulheres, esses homens que estão buscando, que estão junto com o Senhor, Pai. Coloca, Pai, mesmo cavalos, um exército de anjos, de fogo ao nosso redor, e que o inimigo não tenha poder, que o inimigo não entre em nenhuma brecha, que o inimigo não tenha poder de tocar num fio de cabelo, como foi com Daniel na cova dos leões, como foi lá com Cedraque, Mesaque e Abidnego, que o fogo, a fornalha do inimigo não nos queimará, que o inimigo não nos tocará, porque nós sabemos que temos um Deus maior. Temos um Deus maior, temos um Deus maior que é poderoso para guerrear as nossas guerras. Traz, Senhor, estratégias espirituais, traz estratégias de guerra, Pai, em nome de Jesus.
Abençoe esse final de semana. Abençoe o Mesa de Família. Abençoe minha irmã Camila, que vai fazer aniversário. Que esse final de semana seja de reavivamento na vida da minha irmã. Ressuscita os sonhos, ressuscita as forças, ressuscita os dons. Abençoa a Camila, Pai, de forma sobrenatural. Que seja uma virada na vida dela. Que seja um novo ciclo, um novo começo dela na tua presença. Abençoe o casamento e o filho dela, em nome de Jesus. Amém. Abençoe o Henrique, Pai. Fortalece o Henrique. Guarda o Henrique, Pai. Em nome de Jesus, no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém? Chega, Suei. Meu Deus. Meu Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos. Amém, irmãos? Enche-me, Deus. Coloca o louvor aí na sua casa. A gente vai fechar agora a live. Coloca um louvor aí na sua casa. Deus habita em meio aos louvores. O diabo não suporta louvor, porque ele era, né, o anjo do louvor. Então ele não suporta. Vamos louvar, porque Deus habita no meio dos louvores e o diabo foge. Coloca um louvor, fica em oração, que Deus é contigo. Amém? Gasparina, beijo, minha irmã. Deus abençoe você e seu filho. Então, bora, gente. Beijo. Fui, porque hoje o dia é corrido. Tia Regina, tô sentindo a presença do Espírito. Isso, tia. Tem um exército aí de fogo ao seu redor. Que a gente possa ver, como Eliseu pediu pro moço ver, que a gente possa ver tudo isso. Derrama a tua glória, a tua presença, a tua unção. Isso, Luísa. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Gente, tchau. Tenho que ir fazer as coisas. Cheiro, Jane. Fica com Deus.